Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band, Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar agora com o superintendente do Banco do Brasil, aqui para o estado do Rio Grande do Norte, o doutor Ronaldo Oliveira. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Boa Tarde, Cidadão. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco, né, qual é a função da Superintendência do Banco do Brasil, né? Como é que é o dia a dia, né? Qual é a missão que vocês desenvolvem relativo a essa missão no estado do Rio Grande do Norte? Bom, a nossa superintendência, nós temos uma estrutura de uma superintendência estadual, Robson, e nós temos duas superintendências regionais. Uma que fica em Natal e que atende, que orienta todo o nosso quadro das nossas agências e funcionários de Natal e de uma região próxima a Natal. E temos também uma em Mossoró, né, que atende, então, aquela região de Mossoró e uma parte do interior do estado, né? E a superintendência, como órgão estratégico que basicamente, a gente pega as informações, né, as informações estratégicas da empresa e a gente faz o repasse, então, dessas orientações, né, para as nossas agências, visando o melhor atendimento dos nossos clientes. De que maneira o Banco do Brasil, através de suas linhas de financiamento, consegue ser um parceiro para o desenvolvimento econômico e sustentável do Rio Grande do Norte? Bom, Robson, o banco, historicamente, com seus 208 anos, né, de existência, uma instituição bicentenária, né, ela é marcada exatamente pelo apoio ao desenvolvimento do país, né, e, obviamente, das localidades onde está inserido, dos estados, dos municípios, né, e isso é feito de diversas formas, né, seja através das linhas do apoio ao agronegócio, que é uma grande bandeira, né, um grande foco do Banco do Brasil. O Banco do Brasil responde por quase 70% de todos os negócios, de todo o crédito do agronegócio no país, mas também da indústria, né, apoiando investimentos, apoiando as empresas, a indústria, o comércio e também as empresas de serviço. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente apoia tudo isso, né? E a gente tem aqui um foco muito grande para os serviços, né? E para o comércio, que é um grande potencial do estado do Rio Grande do Norte. Então, o Banco do Brasil, tanto no âmbito local como nacional, ele tem linhas de financiamento para o grande produtor e para o pequeno produtor, para o grande comércio e indústria, como para o pequeno também. Isso, a gente tem linhas apropriadas que atendem desde o empreendedor individual, do microempreendedor individual, até a grande empresa. Da mesma forma, para o comércio, né, enfim, para o agronegócio também, desde o microprodutor até o grande produtor. A gente tem linhas, nós temos linhas com recursos do governo federal, nós temos linhas com recursos do banco, né, que os recursos são advindos dos recursos captados em poupança, nos fundos de investimento, né, então a gente atende todo o espectro aí de clientes. Outra pergunta que lhe faço, na área onde se tem como foco o micro e pequeno empreendedor do Rio Grande do Norte, qual tem sido a contribuição do Banco do Brasil? O microempreendedor, a gente tem uma linha específica que a gente chama de microcrédito produtivo orientado, né? E essa linha a gente atende ela em todas as nossas agências e a gente faz um trabalho em parceria muito forte com o Sebrae também, né? Uma vez que o Sebrae tem uma atuação muito forte nessa área. Com o micro e pequeno empreendedor. Com o micro e pequeno empreendedor. Então, o Sebrae faz a orientação, normalmente são casos de sucesso onde o Sebrae está inserido e o Banco do Brasil, em qualquer agência dele, ele tem as linhas para atender os micro e pequenos empreendedores. Então, além de emprestar o dinheiro, por exemplo, para um projeto específico, existe uma preocupação do banco, por exemplo, em tornar esse empréstimo sustentável, de ajudar ou colaborar com a educação financeira, com a orientação no projeto, para que
a aplicação do recurso seja bem sucedida e o dinheiro possa retornar ao próprio banco e levar um benefício à sociedade. Seria isso? É exatamente isso. E aí a gente cita o SEBRAE porque a gente sabe a importância do SEBRAE para esse tipo de orientação, né, para esses empreendedores. Mas existe sim, é por isso que a linha chama microcrédito produtivo e orientado, exatamente para que esse dinheiro possa trazer desenvolvimento para esses empreendedores, né, para que ele possa crescer, né, com o seu negócio, com o seu investimento, né, e obviamente que esse recurso retorne e é aplicado para outros empreendedores e que hoje isso tem uma representatividade grande na economia do Brasil, a gente sabe disso. E quando a gente pensa no MEI, né, o MEI é o microempreendedor individual. Nesse caso, existe alguma linha específica ou está dentro exatamente do que o senhor acabou de colocar? Não, o MEI está dentro dessa linha mesmo. Agora, quando a gente parte para as pequenas empresas, para as MPS, que a gente chama, né, ou para as empresas de médio porte, aí nós temos uma gama de linhas, né, que são linhas, nós temos recursos, por exemplo, do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, que são linhas que têm taxa de juro diferenciada, né, por vir recurso do FAT, né, e que atende assim no prazo e atende de uma forma muito especial aos pequenos empresários. Pequenos e médios empresários. Estamos conversando com o superintendente do Banco do Brasil aqui no Rio Grande do Norte. Está conosco o Ronaldo Alves de Oliveira. Você pode mandar sua pergunta, sugestão ou comentário para o 999229519 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. E também pode interagir com a gente mandando a sua participação através do Instagram, @RobsonCidadão. Já tem participação que a gente pode mandar um alô. Alô para doutor Paulo Rego. Quem mais? Ana Miriam Machado. Ana Miriam, obrigado pela sua audiência. Sérgio Ademar, Ana Lúcia Oliveira, Guilherme Rego, advogado, um abraço, Guilherme Rego. E também a Patrícia Santos, além do Rafael Fernandes, acompanhando a gente aqui pelo Instagram, @RobsonCidadão. E eu pergunto agora, vamos entrar um pouquinho, vamos para o interior do Rio Grande do Norte, pensando sobre tudo naquele que tem as plantações de porte pequeno e médio. Os agricultores, né, que têm as suas unidades produtivas e que recebem o incentivo ou o mesmo financiamento por parte do Banco do Brasil. Sabemos que a gente vive um período, né, a maior seca da história do Rio Grande do Norte e já está no 6º ano consecutivo. Então, o que é que nós temos de linhas de financiamento? Como é que se encontra a situação das pessoas que já contraíram empréstimo e, em seguida, no terceiro momento, a gente pode vir a falar sobre o que vai acontecer com quem já contraiu o investimento, por causa da seca, teve prejuízo e não conseguiu pagar, como é que vai ficar essa situação. Então, inicialmente, o que é que nós temos nesse primeiro ponto em relação a linhas de financiamento para essa área no interior do Rio Grande do Norte? Então, as linhas de financiamento para o produtor rural, Robson, a gente tem linhas, como eu falei no começo, a gente tem linhas para investimento e para o custeio, né? Custeios são recursos para ele trabalhar no seu dia a dia, fazer a sua propriedade funcionar, né? E o investimento, ele está pensando em ampliar ou em modernizar a sua atividade, né? E aí, especialmente para a agricultura familiar, que são os pequenos produtores, a gente tem linhas do Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é o PRONAF, é um programa nacional que a gente tem recursos com condições especiais de acordo com o porte desse cliente, de acordo com o tamanho da propriedade, de acordo com a atividade, de acordo com o negócio que ele desenvolve. E aí a gente consegue oferecer para ele recursos que são sim recursos assim, totalmente adequados ao nível de atividade deles, com taxas de juros diferenciadas. Como eu disse, é um programa federal, né? Um programa do governo federal, o PRONAF. E aí eu pergunto, como é que fica agora a situação daqueles que contraíram empréstimos e estão tendo dificuldades e prejuízos por causa da situação de seca do Rio Grande do Norte? Bem, Robson, o governo federal, ele promulgou uma lei, a Lei 13.340, agora no final do ano de 2016, e essa lei é exatamente para abranger,
né, essa região, toda a região do Nordeste, todos os estados do Nordeste, uma parte da região norte de Minas Gerais e uma parte da região norte do Espírito Santo, que tem o bioma é muito parecido com o nosso bioma aqui do semiárido, né? Então essa lei, ela prevê um benefício para o produtor rural, e aí é qualquer produtor rural, independente do porte, se é pequeno, se é médio ou se é grande, que contratou a operação de crédito, né, até dezembro de 2011. Então, o produtor que contratou a operação até dezembro de 2011, ele tem, através dessa Lei 13.340, um benefício, um rebate, que a gente chama assim, que é a mesma coisa que dizer que é um desconto, para ele liquidar essa operação, tá? Aí tem alguns pontos, né? O limite para cada produtor é de até R$200 mil de contrato de operação base. Então, mas no nosso estado... Por contrato, ou se a pessoa tiver mais de um contrato para... Não, é pelo CPF. Pelo CPF. É pelo CPF. Ele pode ter 1, 2, 3 contratos feitos até dezembro de 2011, que somando não pode ultrapassar R$200 mil. Não válido para pessoas jurídicas, ou vale também? Vale também, desde que seja linhas de crédito da atividade rural. E se a pessoa tiver uma contratação de empréstimo no CPF e uma contratação de empréstimo no CNPJ? Aí é separado, é por CPF ou por CNPJ. Um não exclui o outro, não, se você tiver os dois? Não, exatamente. E nós vamos a um breve intervalo, tá. E no retorno nós vamos explicar detalhe por detalhe de você que está incluído nessa situação, né, o que pode fazer para ter esse desconto que está a sua dívida diante dessa situação que estamos vivendo de seca no Rio Grande do Norte. Então daqui a pouquinho detalhes e você vai entender e aprender o como fazer, qual o procedimento para que você consiga este benefício. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, conversando com o superintendente do Banco do Brasil, Ronaldo Oliveira. Até já. Muito bem, de volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando para o superintendente aqui do nosso estado, do Banco do Brasil, Ronaldo Oliveira. E agora vamos explicar como fazer para conseguir esse benefício diante de prejuízos causados pela seca, né? E aí eu pergunto ao superintendente, né, o que é preciso fazer, que documentação, quem é que realmente ficou enquadrado nessa condição de poder ter esse desconto? Robson, primeiro assim, acho que fazer um destaque muito importante que esse desconto, ele varia de 20% a 95% da operação, né? E essa operação contratada pelo produtor até dezembro de 2011, até um limite de R$200 mil por pessoa, se ela estiver, mesmo que ela esteja numa situação de irregularidade, digamos que ela esteja vencida, né? Houve a seca e o produtor, por diversos motivos, não conseguiu pagar em dia a sua operação. Essa operação vai ser atualizado o valor dela por juros de regularidade, né? Esse é um ponto muito positivo, ele não paga juro por ter ficado em atraso com essa operação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí ele vai fazer a liquidação dessa operação, vai pagar à vista, né? Com esse desconto que varia de 20% até 95%. Varia de acordo com o quê? Isso varia de acordo, esse percentual varia de acordo com o tempo, com o prazo que ele contratou essa operação e de acordo com o valor, tá? Isso é estipulado pela lei, tá? A lei estipulou essas características aí. E uma vez que ele liquidar essa operação, mesmo que ele estivesse com essa operação vencida, ele fica sem restrição nenhuma, ele fica sem impedimento nenhum no banco e nem fora do banco, ou seja, ele pode acabar de liquidar aquela operação e já pode pleitear um novo empréstimo. É claro, ele vai procurar a Emater, né, vai fazer um projeto do que ele quer, da proposta que ele quer, a Emater vai orientar, né? E ele pode contrair. Superintendente, e com relação ao que fazer, o que é necessário para se conseguir esse benefício? Tá, isso é muito simples. O produtor ele só precisa de procurar a agência onde ele contratou essa operação preferencialmente. Pode até ser em outra agência, mas preferencialmente na agência onde ele contratou, e aí tem funcionário que já está preparado para olhar através do CPF dele, vai olhar o valor, vai passar para ele qual que é o valor para ele liquidar essa operação, passa para ele todas as informações, ele levar o dinheiro ao banco, depositar na conta e o banco vai fazer essa liquidação dessa operação. É muito simples, é procurar a agência do Banco do Brasil. Onde ele contraiu aquele empréstimo, preferencialmente, né? Onde ele contraiu o empréstimo. E só para a gente ter ideia, o tempo está quase chegando ao fim, mas
Mas, assim, quais foram os principais tipos de empréstimos concedidos no Rio Grande do Norte? Por exemplo, quem pegou empréstimo nessa variação de 3, por exemplo, a 200 mil reais, que no geral mesmo, né, pelo que a gente falava nos bastidores, foi uma média de 6 mil reais, um pelo outro, né, de empréstimo. Quem contraiu esse empréstimo usava para quê? Quais eram os principais projetos? Robson, aqui no estado nós temos 15 mil clientes nessa situação, que são beneficiários dessa lei, dando um total de aproximadamente 82 milhões, tá? Esses recursos variam os valores, conforme você falou, e aí são diversos os motivos, né? Pode ser recurso para compra de animais, de vacas de leite, de caprinos, pode ser valor para fazer um plantio de uma lavoura, pode ser valor para uma compra de uma máquina, por exemplo, um trator. Então, tem diversos motivos. Normalmente, o produtor busca esses recursos junto ao banco, a qualquer instituição financeira, com o intuito de ampliar, né, os seus negócios, a sua atividade ou modernizar. Muito né? bem. Temos pergunta do Luciano, lá de Monte Alegre, aqui na Grande Natal. Ele quer saber se tem limite para os produtores beneficiados. O limite, como eu falei, se é o limite abrangido por essa lei, o limite é até 200 mil reais de operações contratadas por pessoa, por CPF. E isso seria um desconto que pode variar de 25% até 95%. De 20% até 95%, que varia esse percentual de acordo com o prazo da operação, quando ela foi contratada, e de acordo com o valor também. Isso definido pela lei. Muito bem. E a Tânia, que está em Ponta Negra, que nos acompanha, ela tem projetos no interior do estado e gostaria de saber do superintendente do Banco do Brasil se existem condições especiais no momento de seca para quem quer contrair empréstimos, quem nunca contraiu, para esse tipo dessa área rural. A condição para o crédito rural ela é definida até pelo Manual do Crédito Rural. Então, não existe uma condição específica em função do momento que a gente está, né? O que a gente orienta é que o produtor nos procure para que a gente possa passar para ele as condições e, obviamente, que ele busque orientação técnica, seja da Emater, seja de um técnico, de um agrônomo, né, para que ele possa ser bem orientado. Agradeço a participação do superintendente do Banco do Brasil aqui no Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo, Ronaldo Oliveira. A gente é que agradece e, mais uma vez, a gente coloca aí o Banco do Brasil à disposição do cidadão norte-riograndense. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço para a Dida, que está nos acompanhando aqui, lá da Superintendência do Banco do Brasil. Sempre bem-vinda à Band Natal. Continue ligado com a programação da nossa Band. Vem aí os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Boa tarde, cidadão. Oferecimento